A presença do carro no Porto de Tapes na década de 1920 é algo muito significativo, que merece ser evidenciado. Vamos falar do automóvel. O americano Henry Ford criou a indústria do automóvel em 1904 e abriu uma fábrica no Brasil em 1919. O carro era um artigo de luxo entre os brasileiros e em Tapes chegou bem antes de outros lugares, como objeto de uso de uma recém-formada elite de ricos produtores de arroz bem-sucedidos, ávidos por consumir o melhor e o mais caro que a alta sociedade podia usufruir. E não só eles. Havia uma classe média de comerciantes, empresários e profissionais que pleiteava para si um padrão alto e confortável, confiantes na perspectiva otimista da produção local de arroz em grande escala. Este foi, sem dúvida, um grande diferencial. Em Tapes, estamos falando de uma quantidade extraordinária de dinheiro, que surgiu de repente, a um só tempo, no mesmo lugar e com a perspectiva de manter-se por um longo prazo. As pessoas tiveram a oportunidade de fazer sua vida por escolha e o fizeram de forma definitiva, dando cara e personalidade próprias ao grupo social que formaram. Se um automóvel era o sinal de riqueza de uma família, muitos automóveis eram um indicativo incontestável da prosperidade do coletivo. E ter a sua própria loja para revenda no seu meio, então, era um privilégio exclusivo e luxuoso digno das melhores sociedades. O luxo e o conforto exibidos no Porto de Tapes sinalizavam uma condição que outros lugares nem de longe sonhavam ter. Estamos falando de um lugar que tinha tudo, até trânsito urbano de veículos. Mais precisamente, no ano da transferência da sede, 1929, Tapes tinha 32 automóveis, 6 caminhões, cerca de 500 carroças de frete, mais de 200 carroças de passeio, 2 revendas de automóveis, 2 postos de combustíveis e 2 oficinas mecânicas. Isto menos de 10 anos depois de ter começado a fabricação de automóveis no Brasil. Por decreto do prefeito Adílis Peixoto, de 1927, a velocidade no trânsito era limitada em 6 km por hora e o uso da buzina era obrigatório antes de qualquer cruzamento. Era uma cidade movimentada como poucas. É claro que não era uma cidade só de ricos, mas a presença do automóvel no Porto de Tapes, quando ainda nem mesmo era uma cidade, nos diz muito da evolução acelerada que aconteceu aqui. Dizem que na transferência da sede, os livros e documentos da intendência foram trazidos de Dores para Tapes de carroção. É uma versão divertida e pitoresca, mas que não condiz com a verdade. Os promotores daquele movimento só o fizeram depois de alcançarem uma condição incontestável para pretendê-lo. E o fato de existir em Dores uma dezena de automóveis, enquanto no Porto havia mais de 30, ilustra bem a discrepância que se configurou entre a sede e o distrito, após a implantação do cultivo do arroz. A Ford abriu suas 3 primeiras revendas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, em 1917. E já no começo dos anos 20, temos uma foto que mostra 2 carros circulando no centro do Porto de Tapes, numa só quadra. O automóvel é o sinal mais visível de que aqui formou-se um mercado de consumo com poder aquisitivo muito incomum, que consumia do mais simples ao luxo, desde o melado de cana até o automóvel. Um lugar que ostentava modernidade e qualidade de vida, graças ao arroz. Ô cidadezinha movimentada! Continue seguindo as histórias de Tapes antes de ontem. Comentem e compartilhem com seus contatos. Nos vemos na próxima.